Roberta Forastieri, boa tarde. Como é que a gente faz para gerar ainda mais imunidade? Boa tarde, Micarla. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio, você que está aí na rua escutando. Todo mundo acredita que a alimentação é um dos fatores primordiais para que se tenha uma boa imunidade. Lembrando que a imunidade é uma produção de anticorpos que a nossa glândula timo, né, que produz os anticorpos T, que faz essas células de defesa do nosso corpo. O anticorpo é produzido na medula óssea, vai para o timo e no timo ele é amadurecido e distribuído para a corrente sanguínea. E a base de formação desse sistema todo tem a ver com as proteínas, sim. A alimentação ajuda em muito para que o nosso sistema imunológico seja produzido em termos de matéria-prima. Então, se você tem uma boa alimentação, pressupõe que você vai ter uma boa produção de anticorpos. Só que isso não determina que essas células vão agir de acordo com a defesa, porque já está mais que provado que o hipotálamo, que é uma glândula no nosso cérebro que produz as emoções, que faz as emoções, que tem uma rede neural envolvendo o pensamento, o sentimento, essa emoção, a nossa memória, os fatos e eventos que aconteceram na nossa vida e o jeito que a gente lida no nosso dia a dia com os nossos comportamentos e com nossas relações principalmente, é que vai determinar essas células estarem atacando, defendendo ou sendo mortas. O que você vai fazer é prestar atenção. Bom, você tem uma alimentação? Ajuda. E eu vou falar novamente. O sistema imunológico, nem só como toda a nossa parte, de todos os sistemas funcionando, vai fazer parte se você come bem. E a gente já vem falando isso em diversos programas. Comer bem significa comer o mais natural possível, produtos que são o menos fabricados, com menos veneno, que a gente chama aqueles produtos químicos, mas também tem a ver com o seu movimento, se você exercita, se você toma água, se você dorme, se você tem uma relação com as outras pessoas da sua família que sejam menos afetada possível. O que significa isso? Sentir mais emoções positivas. Se você fica pensando e sentindo emoções negativas, automaticamente o seu sistema imunológico vai baixar. Então, nosso pensamento e nossa emoção tem uma direta ligação com o sistema imunológico. Então, se você fica pensando coisa ruim, você vai estar fazendo com que suas células de defesa baixem. E aí, elas ficam com menor quantidade e não vão te defender. Aí, qualquer vírus, qualquer coisa que aconteça, que você vai estar sujeito a esses vírus entrarem nas suas células e produzirem qualquer tipo de doença. Tanto vírus como bactérias, fungos e assim vai. Todas as vezes que você vem aqui falar de nutrição, sempre tem um componente emocional que você nos alerta de que mais do que comer bem, você precisa estar bem. Que não adianta apenas uma excelente alimentação se a sua cabeça não estiver boa e se você não estiver se alimentando de sentimentos saudáveis, né? Quer dizer, mais uma vez, para você ter a imunidade alta, você tem que estar bem no seu emocional, bem no seu espiritual, além de estar bem no físico. Exatamente. É por isso que algumas pessoas, quando a gente fala, você precisa comer de forma saudável, para de comer tanta porcaria. Aí a pessoa olha pra gente e fala assim, pra quê? Todo mundo fica doente, até quem come bem. E é uma realidade. Se você olhar pessoas que comem bem, elas ficam doentes. Mas o que faz elas ficarem doentes se elas comem bem? Porque elas têm emoção, elas têm pensamento. Então o estresse e a depressão vão fazer qualquer coisa dentro de uma desregulada do nosso sistema. E o nosso sistema desregulando, ele vai baixar as células e principalmente essas células que protegem o nosso organismo. E aí a gente vai ficar sujeito à entrada de micro-organismos que vão atacar as células saudáveis e produzir algum tipo de doença. Nós costumamos dizer que 99% das doenças são psicossomáticas. Isso significa que qualquer coisa que você venha a contrair, seja externamente ou internamente, porque existem doenças que elas não são causadas por vírus e bactérias, mas elas são meio que fabricadas por nós mesmos. E isso
quanto você fica vibrando, quanto você fica reclamando, o quanto você fica focado numa emoção. Aí algumas relações vão atrair e a gente chama de estar viciado naquela emoção. Então você termina uma coisa, fica viciada naquela emoção. Vamos supor no relacionamento. Você termina um relacionamento. Quando você vai ver, você vai ter um relacionamento igual àquele que você teve. Por quê? Porque você está viciado naquela rede neural que vai gerar o que a gente chama de chave encaixe dentro dos receptores celulares. E aquilo fica tão viciado que o receptor da célula fica esperando aquela substância novamente. Então, todo o nosso sistema imunológico, ele está exatamente interligado nessa rede neural e é uma fábrica bioquímica. Então, não é só emoção, mas é bioquímica também. Não é só psicológico, mas é a química que o sistema vai estar produzindo a partir de todos esses hormônios e neuropeptídeos, neurotransmissores. Então, você pode sim melhorar o seu sistema imune com uma boa alimentação. Mas a dica que eu dou é, comece a prestar atenção também no seu dia em termos emocional, como você acorda e quando você vai dormir. Qual é a emoção que mais você fica durante o dia? Se você puder pontuar, quando ela aparece? É a mesma sempre? E perceba que você pode ser seu próprio pesquisador. Se você tem aquela emoção muito tempo durante a semana, você vai reparar que naquela semana talvez você gripe. Mas uma emoção que aparece num mês, por exemplo, um mês que você está bem e tudo, e nada acontece. Talvez aquele ano que você passou super bem, nada aconteceu. E aquele ano que você não ficou bem, que teve muita tristeza, decepção, e que teve mágoas, ressentimentos, você vai sempre adoecer. Então tem que estar interligado, prestando atenção. Por isso eu sempre aviso, preste atenção no seu corpo, seja um nutricionista de você mesmo. Fique ligado naquilo que você pensa, naquilo que você sente e naquilo que você come. Porque esses três é o tripé para fazer você ter uma saúde integral, para que você possa estar fazendo o seu sistema imunológico ficar sempre forte. E vou dar mais uma dica para o pessoal. A glândula timo fica aqui entre os dois seios, no meio do externo, bem na direção do coração, bem no meiozinho. Então, todo dia que você acordar, você diga para você mesmo, eu hoje vou estar cada vez melhor em todos os sentidos. Pega seus dedos e começa a dar batidinhas na glândula timo para estimular. E vai falando para ela, hoje eu vou me cuidar, vou comer coisas saudáveis, pensar coisas saudáveis e sentir coisas que me façam bem. E aí você vai estar estimulando essa glândula a também estar liberando e produzindo substâncias boas para você.